Olá, meus alunos. Bem-vindos a mais uma aula sobre trigonometria. Na última aula, a gente viu basicamente a trigonometria se aplicado aos lados do triângulo retângulo. O que a gente vai ver hoje é uma parte que abrange mais os ângulos. A gente sabe que os ângulos são aberturas entre duas retas através de um vértice. Então, o lado do triângulo está diretamente ligado com o ângulo dele. Por isso que eu coloquei aqui para vocês o que a gente chama de tabela de valores de seno, cosseno e tangente. Cada ângulo tem o seu próprio valor de seno, próprio valor de cosseno e próprio valor de tangente. Então percebam aí, para cada ângulo a gente tem três colunas diferentes. O que a gente vai fazer é aprender a calcular esse seno, cosseno e tangente a partir de um ângulo dado, ou a partir dos lados do triângulo, a gente vai saber qual o ângulo de abertura. Se a gente tem um triângulo retângulo, um ângulo é obrigatoriamente 90 graus. O que a gente vai fazer hoje é aprender a calcular o valor dos outros dois ângulos, que são ângulos agudos. A gente tem que saber essa tabela aqui? É óbvio que não, né? Sempre que a gente precisar do valor do seno, do cosseno ou da tangente de um ângulo, o enunciado do exercício vai te fornecer. A menos que sejam algum desses três ângulos: 30 graus, 45 graus ou 60 graus. É o que a gente chama de ângulos notáveis. Desses ângulos, a gente tem que saber os valores. Então, tem aí, para 30 graus, o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Para 45 graus, o seno e o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Para 60 graus é o contrário do 30 graus. O seno de um é o cosseno do outro. Então, seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a 1 sobre 2. A tangente de 60 é raiz de 3 apenas. Então, essa tabelinha a gente tem que saber. Às vezes é muito ruim decorar esses valores direto. Então tem uma maneira da gente aprender a construir essa tabela. Coloquei ela aí para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é partir do seno. A ordem é muito importante: 30, 45 e 60. E na coluna, seno, cosseno e tangente. Na parte do seno, a gente vai escrever 1, 2 e 3. Depois a gente vai dividir todos por 2 e colocar raiz quadrada em todos os numeradores, chegando aí a todos os senos. Do cosseno é o contrário. A gente vai escrever 3, 2 e 1. No seno a gente escreveu 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Coloca todos sobre 2 e raiz em todos os numeradores. A tangente é bem fácil, é só a gente dividir o seno pelo cosseno. Divisão a gente já sabe fazer. Com isso a gente completa a nossa tabela, para não precisar ficar decorando, né? Correr o risco de errar de bobeira. Agora eu coloquei alguns exercícios aí para a gente ver a aplicação prática disso. Eu tenho aí um triângulo retângulo com a hipotenusa valendo 10. Como que eu sei que a hipotenusa vale 10? Porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Só que eu não sei o valor dos catetos, mas eu tenho o valor de um ângulo agudo, que é 53 graus. 53 graus não é
um ângulo notável. Por isso que o enunciado do exercício te deu o valor do seno e do cosseno. Com os valores de seno e cosseno, a gente consegue calcular o que o exercício pede, que é B e C. B é o cateto que está oposto ao ângulo. E C é o cateto que está adjacente ao ângulo. Então, quando está oposto, a gente vai usar o seno. Quando está adjacente, o cosseno. Lembra daquela palavrinha soca à toa? Então, é isso que a gente vai usar aí. O cosseno de 53 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a 0,602. Descobrimos o valor do C. Para calcular o B, a gente usa o seno. Seno de 53 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 53 graus é 0,799. Calculamos, então, o valor de B e de C. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai usar um ângulo que é dito notável. Então, perceba que eu não dei o seno nem o cosseno para vocês. Isso aí vocês têm que saber. Nesse caso, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, meio. Por que a gente vai usar o seno? Porque a gente quer descobrir o valor do cateto oposto. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse exemplo aí, ele quer saber a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, a gente tem que descobrir duas medidas. Foi o que eu usei aí, né? Primeiro, eu vou descobrir a medida de A até o vértice de encontro dos ângulos. Depois, a medida do vértice de encontro dos ângulos até B. Como a gente tem o 18 sendo a hipotenusa e a gente quer descobrir o cateto adjacente, a gente vai usar a relação de cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vê que esse cateto adjacente vai dar 9 raiz de 3. Para o triângulo da direita, a gente tem o valor de um cateto que é descobrir o valor do outro. A razão trigonométrica que trabalha com os dois catetos é a tangente. Então, a gente usou tangente de 60 graus, que é a raiz de 3. Achando, então, 10 raiz de 3. Só que ele não quer saber o valor dos catetos separados, ele quer saber a distância. Para fazer isso é muito fácil, né? É só a gente somar. 9 raiz de 3 mais 10 raiz de 3. A gente já viu em operações com raízes. Quando é soma, repete a raiz e soma os números. A nossa resposta final, 19 raiz de 3. Então, por hoje é isso. A gente viu um pouquinho dos ângulos, viu os ângulos notáveis, vimos como monta a tabela. Isso aí tem que estar em mente. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima aula.